com a palavra. É uma bênção, igual eu já disse, estar aqui mais uma quinta-feira com vocês. Eu confesso, queridos, é uma grande alegria e satisfação encontrá-lo às quintas-feiras às 20 horas da noite. O nosso coração, ele transborda de alegria por encontrar amigos através deste veículo de comunicação que é a internet. E, queridos, eu posso dizer uma coisa a vocês, viu? Você que está entrando neste momento nessa live, você que está acompanhando com a gente, não saia daí que hoje o programa está imperdível. E ele tem por título, um título que todo mundo gosta de ouvir: a graça, obediência e a lei de Deus. O que será que é a graça? Será que pela graça de Cristo agora nós devemos obedecer à lei? Será que com a graça de Cristo as leis foram anuladas? Nós devemos obedecer à lei de Deus ou não? Devemos fazer os dois? Talvez você esteja se perguntando aí, já palpitando no seu coração. E neste momento eu te convido também para que você vai comentando aí, vai dando o seu feedback para nós. Nós estamos aqui louco para estar mandando beijos, abraços e respondendo a mensagem conforme o que a gente sabe. Mas mais do que isso, os nossos repórteres, eles estiveram na rua entrevistando algumas pessoas, fizeram uma brilhante matéria com pessoas de diversas etnias, pessoas que não são somente cristãs, mas pessoas comuns. Eles estiveram perguntando, sobre este tema maravilhoso, e eu quero que vocês acompanhem conosco no VT neste momento aí, essa entrevista maravilhosa. Boa noite, Juninho. Boa noite, querido espectador. Nossa equipe do Bate-Papo está novamente na Lagoa do São Domingos, dessa vez para tratar do tema graça, lei e obediência. Será que nós somos salvos obedecendo a lei de Deus? Ou a graça de Deus é suficiente para abolir as leis? Será que as duas, de alguma forma, andam juntas? É esse o tema da nossa enquete de hoje. Confere aí. Vocês acreditam que nós somos salvos pela graça de Cristo, pela obediência à lei, ou um pouco dos dois? Pela graça de Cristo. Pela graça de Cristo? Sim, pela graça de Cristo. Cara, eu acho que os dois podem andar juntos, que tem alguns mandamentos que fazem sentido, né? Eu acho fazer um pouco dos dois, né, no meu entendimento. Dos dois também. O senhor já ouviu falar em algum momento sobre os mandamentos de Deus? Sim, já ouvi. Não vou lembrar não os 10 mandamentos, mas já ouvi falar já. Já ouvi. Sim. Entendi. Vocês acreditam que a lei e os mandamentos ainda são válidos nos dias de hoje ou somente a graça é o suficiente? Os mandamentos. É um conjunto, né? Os mandamentos com a graça de Deus. É um conjunto, também acho que é um conjunto. A graça de Deus mais os mandamentos que nós temos que levar ao pé da letra, né? Mas hoje em dia não é. Com o povo de hoje não é válido. Eu acho, na minha opinião. São. Muitas pessoas não cumprem, né? Mas são válidos. Eu não sei nem quais são os 10 ao certo, não estudo a Bíblia, já ouvi falar. Entendi. Nos mandamentos, já ouvi falar. A nossa última pergunta para vocês: o que seria a graça de Cristo? Em busca da salvação. Em busca da salvação, não? Sim. A salvação, em primeiro lugar, e assim, a esperança e a fé de que o Senhor existe e está presente em todos os momentos na Terra. O que você entende como a graça de Cristo? Por que ele veio a esse mundo? Cara, pra salvação, né, dos pecadores. Por aí. Entendi. Bom, Juliano, mais essas perguntas mesmo, né? O que a gente está fazendo é uma questão de opinião, para saber, né, o que as pessoas pensam sobre esse tema. E o senhor ajudou muita gente, muito obrigado pela participação, viu? Fechou. Opa, muito obrigado pela participação, viu, gente? Amém. Só posso... Opa. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe. Juninho, foram muitas respostas acerca desse tema que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Afinal, nós somos salvos pela obediência à lei de Deus? Ou a graça é suficiente para nos salvar? Ou será que de alguma forma essas duas coisas andam juntas? É esse o tema do nosso programa de hoje. Confere aí.
Você conferiu aí na íntegra, meu amigo internauta, as pessoas que deram ali a sua opinião, opinaram, e eu quero desde já mandar um grande abraço para todas essas pessoas que participaram conosco, né, desta entrevista. É um enorme prazer, né, ter a sua opinião, né. Se você estiver assistindo, receba o abraço da equipe do Bate-Papo com a Palavra. E você viu ali também, querido amigo, que são diversas as opiniões, mas a maioria delas, né, disseram assim que a graça e a obediência são coisas que devem andar juntas. E aí eu pergunto a você agora, o que você acha? Você acha que a graça de Cristo, uma vez que ela foi dada a nós através da crucificação de Cristo, as leis não têm mais valor? Né? Você acha que a gente deve obedecer a lei para ser salvo? Ou você acha que através da graça de Cristo as duas coisas devem andar juntas, né? Hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo meu, né? Participa comigo do coral, a gente dá muita risada, mas é também um menino jovem, usado por Deus, tremendamente usado por Deus, né? Está aqui essa noite para comentar com a gente a respeito deste tema maravilhoso. E eu quero convidar para estar aqui comigo o Murilo, o nosso irmão Murilo. Chega para cá, meu querido. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? É uma honra ter você aqui, né? E eu queria também já alertar o pessoal, né, querido, que muito em breve o Murilo ele já faz parte do nosso elenco. Senta aí, Murilo, vamos bater um papo. O Murilo ele já faz parte, né, aqui dos bastidores do programa. E sempre foi uma vontade imensa, né, poder estar com você batendo esse papo. Eu não sei o que você está sentindo neste momento. Você sente um pouquinho de nervosismo? Como é que é? Sempre sinto, né, Juninho? Quando eu vou pregar, quando eu vou dar mais de frente com as câmeras, que eu não sou muito adaptado com isso, né? Mas Murilo, imagine que aquelas câmeras são as pessoas que estão lá na casa delas assistindo você neste momento. Bacana. Manda um beijo aí, pessoal. Galerinha, uma alegria muito grande estar diante de vocês, na sua telinha aí, no seu smartphone ou na sua televisão aí, na sua sala de bem-estar. Para mim é uma satisfação enorme, viu, Juninho, participar da equipe do Bate-Papo com a Palavra. Nós, durante 2 quinta-feiras, estivemos ausentes com o programa aqui, não é verdade, Juninho? Mas para ocasiões específicas, né? Exatamente. Graças a Deus foi uma benção semana jovem. Juninho também celebrou a mais nova herdeira da família, né, Juninho? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Amém. objetivo, querido internauta, é compartilhar com você a despeito do que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia, Juninho, eu considero ela como se fosse um Google infinito. Ali dentro você consegue encontrar diversas coisas na qual tem o objetivo principal da edificação da nossa fé. Amém. E você que está nos ouvindo, eu gostaria de desde já fazer um desafio para você. Compartilhe este vídeo, essa live, que eu tenho certeza que o objetivo central deste programa é abençoar não somente a sua vida, mas também das pessoas que estão ao seu redor. Louvado seja Deus, Murilo. Bom, como eu já disse, eu repito, né, uma enorme satisfação ter você, né, na equipe do Bate-Papo e ter você aqui nesse sofá, né? Você acompanhou aqui o pastor Tiago, tantos outros amigos, né, que estiveram aqui também fazendo comentários. Eu acho fantástico essa forma que você pensa a respeito da Bíblia, porque realmente ela é como se fosse um Google infinito, o nosso mapa, né, onde tudo que a gente precisa, a gente abre nela, né, e consegue buscar ali resposta das coisas. Daqui a pouquinho a gente vai começar a interagir com o pessoal também. Acredito que o pessoal já está curtindo, já está comentando. Mas antes disso, eu gostaria de mandar um abraço especial e uma força, Murilo, porque assim, eu tive uma notícia essa semana da minha irmã. Ela mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e eu não sei, eu acho que todos estão mais ou menos por dentro de um tornado que passou por lá e causou ali algumas destruições. Eu quero mandar aí o meu forte abraço e também o meu total apoio e a minha força ao pessoal de Balneário Camboriú, em especial os meus irmãos que devem estar assistindo neste momento, Felipe, Daniela, todos os meus sobrinhos. Eu quero dizer que eu estou aqui orando por vocês, tá bom? E eu tenho certeza que as mãos do Senhor está estendida sobre a vida de vocês. Amém. Tanto é que esse é o objetivo do programa, viu, querido amigo internauta que nos acompanha. Você que tem um pedido de oração em prol de uma pessoa que você
quer tanto o bem dessa pessoa, por algum sonho, desejo que você sente no coração, o programa Bate-Papo com a Palavra também tem o objetivo principal de orar pelos nossos queridos internautas. Então, você que tem seu pedido de oração, não estava no cronograma isso, né, no esqueleto. Não, fique em Mas paz. pode colocar aí nos comentários seu pedido de oração, que todos os dias nós intercedemos pelas pessoas que nos acompanham, tá bom? Exatamente, é isso daí. Bom, Murilo, vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu acredito que o tema, né, que nós escolhemos para abordar essa noite é um tema grandioso e maravilhoso. Afinal de contas, porque muitas pessoas talvez fazem uma certa diferença entre a graça, a lei e a obediência. E quando eu conversei com você, a gente, né, você decidiu falar sobre este tema. Eu achei fantástico, porque pode tirar a dúvida de muitos amigos internautas que estão acompanhando aí. Mas eu já queria começar com você, Murilo, fazendo uma pergunta. Na verdade, eu queria fazer 3 perguntas, né? E eu tenho certeza que se você souber, você irá me responder. Se eu não souber, tem o João ali, o pessoal nos bastidores, né? Tem um bastidor aí que vai nos apoiar, né, Murilo? Certo. É sempre muito bom, cara, estar perto de Sim. você, que apesar da seriedade, a gente sempre dá risada, a gente brinca, né? Isso é muito bom. Mas a primeira pergunta que eu queria te perguntar, Murilo, o que realmente é graça? Caraca, Juninho, que é graça. O que é graça, Murilo? Cara, quando a palavra graça me vem à mente assim, Juninho, muitas das vezes eu me comovo, sabe, ao parar para refletir um pouco sobre o que é graça. Graça, resumidamente, aqui não quero me delongar, falar palavras filosóficas. Graça, no meu ponto de vista, Juninho, é um presente dado para alguém que não merece. Por exemplo, hoje aconteceu algo assim inédito comigo, sabe? Eu saio para trabalhar todos os dias assim, e da minha casa até o ponto de ônibus é um pequeno percurso. E quando eu cheguei hoje no ponto de ônibus, eu percebi que eu tinha esquecido o meu passe, meu bilhete único, né? Daí eu falei, nossa Deus, o que eu vou fazer? Normalmente, quando eu esqueço, eu sempre peço para alguma pessoa passar no cartão dela e eu dar ali em dinheiro para aquela pessoa. Sim. E eu peguei e fiz isso, né? Eu já tô até acostumado, sou meio malandro às vezes. Você que tá me ouvindo, talvez mora na região do Cambelo, se liga comigo. Né? Aprende aí. Brincadeiras à parte, assim, né? Daí eu cheguei numa mulher, ela falou, não, eu tenho aqui, eu passo para você sim. Eu falei, beleza, então, só não tenho dinheiro trocado. Você aceita Pix? Dela, meu amigo, fica tranquilo, é de graça. Ou seja, eu parei para refletir, Juninho, eu não estava com meu passe, eu não tinha recurso no passe, depois eu ficar sabendo ainda. E uma mulher que nem me conhecia, ela fez uma atitude de bondade para comigo. Então, graça realmente é isso, é algo oferecido para alguém que você talvez não conhece realmente, mas da parte de Deus é um presente para o pecador. Que bênção, maravilhoso. Eu acho que o amigo internauta aí que está nos acompanhando, né, conseguiu entender o que realmente é graça. A gente vai aprofundar mais na Bíblia. Exatamente. Bíblia mesmo, né? A palavra graça também, Murilo, muitas das vezes, a gente, quando era criança, né, chegava ali em uma venda, iria às vezes comprar pão, alguma coisa ali, e via aquela vitrine maravilhosa, doces, balas, e aí às vezes alguém falava assim, você vai querer levar algum doce? Você falava, mas é de graça? É de graça. E muitas das vezes, né, não era de graça, teria que pagar. E a maioria das coisas neste mundo são pagas. São pagas. Nada é de graça. Nada é de graça. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que realmente é isso, né? É um favor merecido a alguém que não merecia, né? Verdade. Essa seria a resposta. Mas que bênção, viu? Acho que o internauta aí já entendeu o que é graça. Vamos para a Bíblia, falar a verdade? A gente fala muito mas bonito, não, Juninho. mas é o seguinte, eu ainda tenho mais 2 perguntas para fazer. Então beleza, então você que manda. O que é obediência? A obediência, olha que pergunta boa, né? Automaticamente já vai responder, eu acho que é a outra, que é a lei, tá certo? Sim, a lei, a é obediência, verdade. Certo. O que é lei e obediência, certo. Vamos lá. Obediência, Juninho, eu, graças a Deus, sabe, eu tenho a alegria de ainda tê-lo em vida, sabe, meu pai e a minha mãe. E por mais que hoje eu já seja maior de idade, eu devo respeitá-los, devo seguir os conselhos de pai e mãe, que querendo ou não, conselhos de pai e mãe, parece que eles realmente sabem qual vai ser o nosso fim praticamente, assim, Sim, é verdade? Exatamente. E obedecer nada mais é do que você ouvir a voz do seu pai e a voz da sua mãe, dizendo, meu filho, não vai por esse caminho, meu filho, faça isso, aquilo, para você ser bem sucedido. Então, obedecer para mim é ouvir os conselhos de alguém mais experiente, de alguém que é uma autoridade, sabe? Obedecer para mim, eu acredito que seja isso, Juninho, tô certo? Tá certo, corretíssimo, maravilhoso. E a lei?
A lei, olha só que O interessante. que é né? lei? Porque assim, temos diversos tipos de lei, Exato. né? Mas quando nós partimos para o princípio bíblico, o que realmente é lei através do princípio bíblico ali, Murilo? O que você pode Certo. nos dizer aí? Juninho, como você mesmo mencionou, a vida do ser humano ela é composta por leis. Hoje nós temos as leis civis, as leis de trânsito. E qual que é o objetivo central da lei? Te proteger. Exatamente. Você dirige, não dirige? Né? Eu Sim, também sim. estou iniciando a dirigir, está sendo uma aventura radical. Legal, hein? Né? Saiam da frente, Sai hein? da frente, aí, ó, fica a dica, né? Mas quando você se depara com um semáforo, com o sinal vermelho, qual que é o objetivo do sinal vermelho? Parar. Parar. Porque se você continuar com o seu carro, pode ser as futuras consequências? Pode acontecer um acidente, né? Um acidente, eu posso, querendo ou não, matar uma pessoa, eu mesmo posso acabar levando a multa. Então, o objetivo da lei de Deus, quanto às nossas leis que nós seguimos também, foi sempre proteger o ser humano, sabe? Ainda mais quando nós olhamos para a Bíblia. Deus ele fala, não mate, não faça isso, aquilo. Não é que Deus ele é um Deus severo, é um pai chato. Não é. Sim. O objetivo de Deus, ao estabelecer as suas leis, tem o objetivo principal de dar o melhor para o seu filho. Entendi, perfeito. Eu acho que o amigo internauta aí conseguiu entender, compreender, que foi explicado de uma forma simples, né? E bem contundente, né? Bem exata, vamos se dizer. Verdade. Mas Murilo, vamos lá. Eu acho que o bate-papo ele é feito, né, de momentos muito importantes e eu acho que o maior momento e o melhor momento é o momento que nós iremos entrar agora, que é abrir a palavra de Deus e saber o que ela nos diz. Mas antes disso eu queria quebrar o nosso protocolo e fazer algo diferente. Eu queria orar, né, antes da gente abrir a palavra de Deus. Podemos orar? Colocado. Vamos orar. Podemos orar? Então eu convido também você, amigo internauta, que está em casa, feche os seus olhos, né, e vamos aqui fazer uma breve oração, porque abriremos a santa palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus, Pai de amor e de infinita graça, nós somos eternamente gratos ao Senhor, meu Deus, porque tem nos ajudado, nos sustentado, e neste exato momento iremos abrir a Tua palavra. Até este exato ponto, querido Deus, eram homens falando a um povo que está necessitando de palavras de conforto. Mas ao momento em que abrirmos a Tua santa palavra, nós temos a convicta certeza, pela fé, Deus, que é o Senhor que irá falar conosco. Portanto, eu peço que o Teu Santo Espírito esteja entre nós e também esteja em cada lar que está acompanhando esta live neste momento. Nos guie por meio da Tua verdade durante esta live, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Fique então à vontade, viu, Murilo? Bate-papo com a palavra, né? Não é bate-papo de Juninho e Murilo, não. Viu? Agora você vai abrir a sua Bíblia, né? Amém. Juninho, eu estava pensando, antes da gente entrar profundamente no tema da graça, eu gostaria de mostrar para os nossos queridos amigos que nos acompanham qual que é a nossa realidade de acordo com a Bíblia. Vamos para a Bíblia, Romanos, Sim, vamos lá. 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, se eu não me estou enganado. Vou conferir aqui com vocês. Vamos lá. Você que tem a sua Bíblia aí, amigo internauta, que está nos acompanhando, abra ela neste momento na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, é isso? Isso, Juninho. Vamos lá. Certo. Aqueles que acharem na sua casa, digam amém aí. Amém. Tá bom? Olha que interessante que a Bíblia fala sobre a nossa real condição, a nossa real situação, Juninho. Sim. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo fala, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Quando a Bíblia menciona todos pecaram, Juninho, a Bíblia está querendo dizer que somente um grupo exclusivo de pessoa é pecadora? Não. Não. A Bíblia quer dizer que somente Caim, esses personagens assim que à luz da Bíblia assim nós interpretamos com más olhos, somente essas pessoas foram pecadores, como Judas, por exemplo? Não, de maneira nenhuma. A Bíblia, primeiramente, ela deixa bem clara a nossa real condição, Juninho. Todos nós somos pecadores. E uma coisa, querido internauta, eu e você precisamos aprender que todos nós carecemos da glória, da graça de Deus. Murilo, entendi, todos nós somos pecadores, mas o que é pecado?
Olha que pergunta. Olha. A gente tem que interpretar dessa maneira, né, Juninho? Sim, com certeza. A Bíblia responde também, né? Não quero só eu falar, quero deixar com que a Bíblia se fale por ela mesma, tá bom? Com certeza, meu irmão. Vamos 1 lá. João, capítulo 3, versículo 4, se eu não me engano. Vamos lá. Você que tem sua Bíblia, vamos folhear juntos. Certo. Em 1 João, carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, Isso. no capítulo 3, versículo 3, 4. versículo 4. Amém. Entendemos que todos nós somos pecadores. Todos nós, sem Sim. distinção de pessoas. Mas, na realidade, o que é pecado? Vamos ver. Vamos ver lá. Capítulo 3, verso 4. Leia para nós, Juninho. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha que interessante, Juninho. Nós somos pecadores, pecado é a transgressão da lei. Mas que lei é essa? É aí que fica a grande pergunta. Eu acho que assim, o amigo internauta talvez também esteja ali, né, curioso, Exato, né? A gente vai entrar dentro Que desse... lei é essa? Eu acho que esse texto aqui também é um texto que armou um gancho maravilhoso para que a gente entre de cabeça no assunto neste momento, né, Murilo? Perfeito. Mas fala para mim aí. Olha, quando a Bíblia fala de lei, ela muitas das vezes se refere, Juninho, aos 10 mandamentos, literalmente, lá em Êxodo 20, também Deuteronômio capítulo 5, Sim. quanto também certos tipos de leis que existiam no passado, na quais hoje a gente já não precisa mais executar, exercitar essa lei, correto? Sim. Só que nós temos que entender também uma coisa, os 10 mandamentos descritos lá em Êxodo 20 é apenas um resumo, como que eu posso dizer assim, é como se fosse o arroz com feijão para nós entendermos o que é pecado, correto? Certo. Nós vimos que nós somos pecadores. O pecado é a transgressão contra a lei de Deus. E o salário do pecado, a Bíblia aponta que é a morte. Sim, verdade. Olha só, vamos lá abrir lá. Romanos conferir. 6, né? 6:23, bem exato. 6:23. 6:23. Quando eu olho para esse texto, eu fico desesperado, Juninho. E é para se desesperar, Dá um né, desespero cara? em mim, cara. Não sei se Mas você... assim, nós olhamos para o texto bíblico e nos desesperamos, mas eu tenho certeza que você vai tocar em um assunto também Não, a maravilhoso. gente vai chegar no ponto. Então vamos chegar lá. Deixa um amigo internauta ali curioso. Vamos chegar lá. Romanos Exato. 6:23. 6:23. Todos nós somos pecadores. Pecado é a transgressão à lei de Deus, inclusive ali os 10 mandamentos. E qual que é o salário do pecado? Segundo a Bíblia aqui, Pode ler, Juninho. diz assim, né, em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Tá bom por aí, vamos parar por aí. Beleza. O salário do pecado é a morte. Então, dizendo assim para você, querido internauta, querido Juninho também, você que Sim. nos ouve aqui por trás dos bastidores, de acordo com a Bíblia, nós merecemos o que, Juninho? A morte. A morte. E nós temos que entender uma coisa, quando a Bíblia fala de morte, não é somente essa morte natural a qual nós um dia passaremos, Deus queira que não, né? Sim. Em nome de Jesus. Não é essa morte que nós ouvimos todos os dias, tal fulano perdeu o ciclano, isso, aquilo, não. A morte que a Bíblia se refere é a morte eterna, ou seja, é a sua inexistência. Porque a Bíblia nos traz a promessa de um dia nós vivermos eternamente com Jesus. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte no sentido de você ficar fora da cidade santa, das mansões celestiais. Ou seja, Entendi. é a chance de você nunca mais se tornar a ter vida. Olha o perigo que é o pecado. Quando a gente começa a refletir sobre o pecado, Juninho, a gente acaba entendendo a gravidade que isso é. Ou seja, quando eu quebro um mandamento, automaticamente eu estou o quê? Perdido. Ou seja, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha situação, eu sou pecador, o salário do pecado é a morte, eu mereço morrer, mas eu não quero morrer, eu quero viver eternamente. Sim. Acredito que você que está ouvindo também, o seu desejo é um dia viver a eternidade com Jesus, ter vida e abundância aqui na terra. Só que lê agora o resto do verso do capítulo 6, verso 23. Nós O salário paramos do aqui no pecado é a salário morte, é a morte, mas... mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome Amém. do Senhor. Sabe, eu me deparo, o salário do pecado é a morte, então eu estou perdido. Mas o dom de Cristo Jesus é a vida eterna, unicamente nele. Ou seja, nós não estamos sem solução. A única solução para mim, para a sua salvação, Juninho, você que está nos ouvindo, é a pessoa de Jesus. É por isso que agora a gente vai adentrar dentro do tema da graça. O que é graça? É um favor dado para alguém que não merece. Sim. Nós, de acordo com a lei, Juninho, nós merecemos o quê? A morte. A morte. Porque todos os dias nós obedecemos à vontade de Deus. Sim. Mas, contudo, vem Cristo e toma a morte que nós merecíamos e garante a vida que mereceu unicamente a Ele. Sim. Isso é o quê? Graça. Graça. É uma oferta dada para quem não merecia. Olha que fantástico. Amém. Que bênção, viu, Murilo? O amigo internauta ele está acompanhando, né?
Eu queria ter um feedback aí dos nossos queridos, né, bastidores ali que estão atrás ali, né? Quem está no bastidor. E o João, eu só não estou vendo aqui o João com o microfone ainda. Já está com o microfone aí, João? Tá meio difícil, mas o João vai me alertando ali. Já temos aí pessoas que comentaram, João. Já temos algum boa noite, vai falando comigo aqui. Eu quero cumprimentar essas pessoas. Como que está a nossa live aí? Então, Juninho, atualmente no Facebook a gente está com 3 espectadores. Amém. Né? Bastante gente que mandou boa noite pra gente. Sim. 13. E a Henrique Carlene mandou boa noite, primão. Um abraço do primão. Ah, o não grandão. sei de quem que é conhecido aí, mas ele mandou boa noite, primão. E o Amém. Edson Alves, ele diz que, na verdade é uma pergunta, né? Sim. Se em João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, como devemos entender? Antes de Cristo não tinha graça? Olha Olha uma que boa Se pergunta essa aí é aí. um grande colega meu. Uma boa pergunta, mas eu quero mandar um abraço especial também, Murilo, né, que tá, senão amanhã, cara, ele me pega lá no trabalho. É o Henrique, né, Henrique Carlene, que está aí ligado. Nós ficamos ali, né, no meio do caminho. Ele falou assim: primão, lembra de mim, hein? Primão, um grande beijo, um grande abraço. Você sabe que eu te amo, você mora no meu coração e juntos vamos rumo a Canaã Celestial. Em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Mas e aí, Murilo? Esse grande amigo seu aí fez esse uma Edson aí sempre pergunta. colocando na mira, né? Colocou você na mira, mas e aí? O Edson, ele é um Diz grande aí. colega meu, conheci ele na Coportagem quando trabalhamos juntos, né? Ele é lá da cidade de Vargem Grande do Sul, tá agora em Barra Bonita, né? Ô Edson, Fazendo grande trabalho abraço, missionário viu? ali. E ele é um jovem também que já tô pensando já trazer aqui um dia, viu? Olha Juninho? que bênção, ó. Pega a visão aí, viu, Edson? Vamos lá, Edson, estamos te esperando aqui, hein? Lançamos o desafio. É isso aí. Repete para mim a pergunta, Juninho, você lembra? A pergunta que o João fez, né, segundo o texto bíblico, se eu não me engano, é 1 João 17, né? E a pergunta do Edson foi qual mesmo? João, nos dá um feedback aí. Opa. Se João 1,17 nos diz que a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, como devemos entender? Antes de Cristo, não havia graça? João 1,17, Evangelho de João, é isso, João? Isso, capítulo 1, verso 17. Até encontrei aqui já, Juninho. Vai lá, pode E diz comentando assim, aí, ó, Murilo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. E a pergunta é, antes de Jesus não havia graça? Isso, Essa isso, pergunta exatamente. é muito boa, muito interessante a gente compreender. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, Juninho, nós observamos Jesus ele se tornando como um de nós, seres humanos, Sim. né? Jesus ele morrendo por nós, fazendo seu sacrifício. Mas antes dele vir a este mundo, como que funcionava a graça de Deus? A graça ela era baseada através também de sacrifícios. Sabe? Entendi. Mais à frente, né, a gente dá para abordar esse tema sobre o santuário. Sim, No sim. santuário, o que acontecia? Deus ele ordenou a Moisés para que façam o santuário, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Entendi. E como que funcionava o perdão dos pecados naquele momento? Né? Tinham sacerdotes que faziam o trabalho diário no santuário, e os pecadores, para receberem um perdão de seus pecados, eles tinham que levar o quê? Um animal, uma oferta, um sacrifício, literalmente. Sim, né? sim. E a maioria da oferta era o quê, Juninho? Era cordeiro. Cordeiros. Por qual motivo cordeiro? Jesus, depois do Novo Testamento, João Batista, quando ele observa Jesus de longe, ele Eis o aponta: Cordeiro de Deus, né? eis que tira o Cordeiro pecado de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Exatamente. Então, como que o pecador recebia perdão no Antigo Testamento? Vamos imaginar aqui, Juninho, um pecador chega diante da entrada do santuário, confessa ali os seus pecados simbolicamente, e o pecador, ele si próprio, ele tinha que levantar o cutelo e sacrificar aquele cordeiro. Por quê? O salário do pecado é a morte. Era a morte. Alguém deveria morrer. Sim. Só que cordeiro, ele é um símbolo de Cristo, como alguém que morreu de forma imerecida. Alguém inocente tomou o nosso lugar. Ou seja, desde os dias de Adão até os dias de hoje, a salvação ela sempre ocorreu pela graça de Deus. Entendi. Mas, Murilo, é interessante essa pergunta que o Edson fez e também desperta uma grande curiosidade aqui em mim. Por mais que nós temos um conhecimento, mas muitas pessoas acreditam que antes de Cristo o homem não era salvo pela graça, Exato. e sim
pela lei, porque tinha exatamente o sacrifício como Sacrifícios, uma leis lei. cerimoniais, Era exato. como se fosse uma lei, como se fosse não. Na realidade, era uma lei. Ou seja, para que o homem fosse salvo, a lei ao qual Deus deu a eles era de que eles deveriam sacrificar um animal. Mas sabendo disso, também vem na minha mente aqui, eu gostaria de fazer um comentário, né? Porque assim, nós vemos ali que quando os nossos primeiros pais, eles pecam, né, ainda no Jardim do Éden, no lugar perfeito, onde não existia pecado, a gente vê um ato de misericórdia da parte de Deus. Porque se Deus levasse a ferro e fogo, vamos dizer, ou seja, olho por olho, dente por dente, Deus teria que exterminar Adão e Eva, porque o salário do pecado é a morte. Alguém deveria morrer. Sim, mas aí então Deus, ele tinha já um plano, e esse plano nós conhecemos como o plano da graça, desde o princípio. Então assim, através do seu comentário, né, através também do que eu estou comentando aqui, o nosso irmão querido Edson, tenho certeza que o Edson, né, ele te colocou na mira ali, mas ele sabe realmente o que é. Eu acho que assim, Edson e também os nossos amigos internautas, apesar que muitas pessoas, Murilo, na verdade eu não vou falar, eu vou te perguntar. Sim. Muitas pessoas acreditam que antes de Cristo o homem era salvo pela obediência à lei. Mas agora eu gostaria que você me respondesse. Se realmente, antes de Cristo, o homem era salvo pela obediência à lei, principalmente a do sacrifício, igual você comentou? Não. Sei, tá pegando meus... Tá ouvindo? Som. Tá saindo? Beleza. Não, Juninho, por qual motivo? Vamos lá para a Bíblia. A Bíblia vai falar para nós. Sim, vamos lá. No Novo Testamento, capítulo 2, o livro de Efésios, verso 8. Uma coisa a gente tem que compreender, meus amigos, que nada, Juninho, do que eu faço é o que vai garantir a minha salvação. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente vai abordar dentro desse texto agora. Sim. Efésios, capítulo 2, verso 8. Você que tem a sua Bíblia aí. Se você achou, pode comentando aí. Efésios, capítulo 2, verso 8. A Bíblia declara assim: porque pela graça sois salvos, ou seja, um presente merecido. A graça de Deus, unicamente pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Olha que interessante que a Bíblia fala, o resto do versículo. Isso não vem de nós, Juninho. Isso é um dom de Deus. É um presente de Deus para o ser humano. Ou seja, nós nunca, jamais seremos salvos por aquilo que a gente faz. É importante você obedecer? É importante. É fundamental você ter um princípio de obediência, um princípio de temor a Deus, sentido de reverente? É importante. Mas a única coisa que garantirá a nossa salvação foi Cristo ter morrido em nosso lugar. Amém. Na cruz do Calvário. Nós Amém. Merecíamos a morte. Nós não éramos nem para estar aqui tendo esse programa. Sim, mas verdade. se nós hoje estamos aqui, se nós hoje estamos com vida, é porque a graça de Deus alcançou a minha e a sua vida, querido telespectador. Então a graça de Deus, ela sempre existiu, Juninho. A graça de Deus sempre foi uma bondade da parte de Deus para com o ser humano caído, pecador. Mas agora a gente vai entrar numa outra questão. Sim. Eu falei, Juninho, do que nada do que eu e você faz é o que vai garantir a nossa salvação. Sim. É unicamente a graça de Cristo. Mas uma coisa eu gostaria de alertar você que está nos assistindo. A graça, Juninho, ela nunca, jamais anula a lei. Entendi. A graça... porque assim, nós temos muitos irmãos e talvez pessoas que estão aí assistindo que acreditam que uma vez que Cristo morreu na cruz, né, a lei de Deus, ela não é mais válida. Não tem mais validade. E agora não talvez tem a gente sentido. vai entrar no ponto polêmico dessa nossa conversa. Sabe, Juninho, né? existem dois extremos muito perigosos, assim, onde, infelizmente, o nosso adversário, né, o grande inimigo que a Bíblia menciona, que é o diabo, Satanás, ele aproveita muito esses dois extremos. O primeiro extremo, qual que é? Nós somos salvos pela graça, isso é fato, isso é bíblico. Sim. Então, eu não preciso mais obedecer a Deus, não preciso mais guardar o sábado, não preciso mais devolver o dízimo, não preciso mais fazer nada. Eu já fui salvo mesmo por Cristo, Ele pagou o preço dos meus pecados lá naquela cruz. Esse extremo é muito perigoso. A gente interpretar somente dessa forma. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é antibíblico. Sim. Deixando bem claro para o querido internauta. Outro extremo muito grande, na qual nós iremos entrar, é de que nós somos salvos pela nossa obediência, sabe? Ou seja, uma coisa eu gostaria de alertar cada um de nós. Não importa, assim, é importante com que eu obedeça os 10 mandamentos? É importante. Mas nada disso é o que vai garantir a minha salvação. Exatamente. Sabe? A graça, ela jamais anula a lei, que é onde a gente vai entrar.
Leia comigo agora o capítulo, vamos ler de novo o verso 8, agora nós vamos para o 9 e 10, o livro de Efésios. Sim. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos, isso por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante, Juninho. Agora olha o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que interessante, né? Então a graça ela jamais anula a lei. Por Sim. qual motivo? Uma vez salvo, salvo para sempre? Isso é errado. Quando eu entendo que eu fui salvo por Jesus, que Cristo ele pagou o preço da minha condenação, qual que deve ser a minha atitude diante desse amor tão grande, Juninho? Ser grato. Ser grato. E a gratidão envolve o quê? Obediência. A obediência. Você é casado, Juninho, correto? Sim, sou. Você é casado. Sou. Acredito que dentro do matrimônio, dentro realmente da relação conjugal, existem leis. Sim, com certeza. Você sabe de coisas que agradam e desagradam a sua mulher. Com certeza. O que acontece se você transgredir alguma delas? Ela Você vai, pode estrala. ela vai ficar muito brava. Mas por que você obedece? Porque eu amo ela, né? Agora você pegou a chave principal da questão de graça, lei e obediência. Fantástico. Nós obedecemos a Deus para nos salvar? Não, Mas porque nós fomos salvos. exatamente. Essa é a grande questão que a gente precisa entender à luz da Bíblia. Então, vamos lá, deixa eu entender aqui, o amigo internauta também vai entender. Você fez uma colocação muito, muito bacana, né, através da relação matrimonial. Mas levando isso para a Bíblia, aliás, não para a Bíblia, mas trazendo para a nossa vida, a nossa relação com Deus, eu sou obediente à lei não para ser salvo, mas porque eu estou salvo e como uma prova de amor, assim como eu amo a minha esposa e não faço aquilo que não a agrada, eu obedeço também à lei do Senhor, porque eu o amo e sei que o que agrada é ser obediente a Ele, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Só que quando a gente entra no assunto da lei, Juninho, a gente interpreta assim, existem muitas pessoas que talvez até estejam nos ouvindo, mas os adventistas guardam a lei que foi dada para o povo judeu. Sim. Lá do Antigo Testamento. A maioria fala. A maioria usa esses argumentos, diz que os adventistas é o pessoal do passado. Eu queria só fazer aqui uma observação, né? O Murilo falou assim dos adventistas, porque nós somos adventistas. Sim, deixando bem claro. Né? Deixando bem claro para vocês, mas eu quero dizer que nós temos um grande apreço, um grande carinho, um grande amor por todos os irmãos de todas as denominações que aceitam Cristo como seu único, fiel, suficiente Salvador da sua vida, né? E esse programa é para todos, né? Mas deixar bem claro aí, o Murilo citou, né? Nós somos adventistas. Uma colocação também, sim. Juninho, desculpa te interromper. Nós somos literalmente adventistas, sabe? Mas o nosso objetivo não é levantar a placa da igreja, Com igreja certeza, A, de igreja maneira B. nenhuma. O nosso objetivo é exaltar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se você tem pergunta, mande nos comentários. Se a gente não souber responder, a gente traz um próximo programa. Verdade. Desse jeito, sucessivamente, porque nós somos eternos aprendizes na escola de Cristo. Com certeza. Uma coisa eu aprendi na vida, eu sei que eu não sei de nada. Exato. Então, ou Sócrates, seja, o aprendimento ele é constante. Grande como que eu posso dizer? Filósofo. Sócrates, ele que escreveu isso, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada né? sei. Essa é a certeza que eu tenho. Eu sei que eu não sei de nada, porque todos os dias nós aprendemos algo novo, algo diferente. E se você, querido amigo internauta, está aprendendo com esse programa tem sido uma bênção na sua vida, se manifeste, tem um gostado, deixa aquele like, porque a gente precisa ter esse feedback de vocês. E a gente fica muito contente com isso, não é verdade? Neste momento eu quero fazer um desafio ao nosso amigo internauta. Muito bom. A conversa está muito boa, mas eu convido a você para que compartilhe aí, né, no Facebook ou no YouTube, quem está assistindo aí, compartilha, copia o link aí, manda no grupo da família, no grupo da sua igreja, em todos os grupos que você tiver aí, para que a gente tenha um alcance aí muito bom e para que a gente continue também, né, firmes aí neste programa, que eu tenho certeza que será uma bênção na vida de muitas pessoas. Gostaria de mandar um abraço para minha família, Juninho. Acabei esquecendo no olha aí, tá vendo? Programa, né? Minha mãe, eu acho que ela deve estar acompanhando, mas se não acompanhar, ela assiste depois. Depois, vai ficar gravado aí, né? Ela gosta de ver, sabe? Quando eu compartilho com ela. Gostaria de mandar um abraço para Ione, também Matheus, Alessandra, Jonathan, que é meu cunhado, né? Que ambos moram agora distantes, não estão mais perto da minha pessoa, mas eu tenho um carinho muito enorme pela minha família e eu fico feliz, assim,
Deus ele ter me presenteado com essa família, sabe? Então, você, mãe, que está longe aí, talvez alguns dos meus irmãos estejam vindo, saiba que eu amo muito vocês e é uma alegria ter vocês na minha vida. É isso aí. Bom, o João tem algo ali pra gente ali, João? 20 minutos nós temos pra encerrar? Que isso? Nossa, o tempo passou voando, gente. O tempo passou voando. Parece que quando a Rapaz. gente senta nessa cadeira aqui, a gente quer ficar, né, a noite inteira. Vamos lá, eu quero Pode que o falar, João aí João. nos dê aí o feedback aí também dos comentários aí dos nossos queridos internautas. E eu quero, né, também mandar um abraço especial para esse pessoal aí. Então mande aí, quer que a gente fale com você, de onde quer que você esteja, nos mande comentário aí, a gente vai ter um prazer imenso de mandar aquele abraço especial para Amém. vocês, né, e de estar interagindo com vocês também. Fala aí, João. Ok, Juninho. A Eleni Rocha Silva, ela pede oração pela família dela e principalmente pelo esposo Davi. E também temos aí o pedido do Luciano Oliveira, Luciano, lá de Serra Negra. pelo pai dele, Luiz. Sim. Vamos estar orando. O Luciano é um grande colega meu De também. oração que a gente Vamos tem. anotando no final aí, eu peço aí aos nossos amigos aí, produtores aí, que anotem aí esses pedidos de oração, e no final nós teremos um momento de oração. Iremos sim, viu, Luciano, viu, como que é o nome da irmã mesmo? Eleni Rocha. Eleni Rocha. Estaremos orando também pela bênção de Deus aí, pelo matrimônio de vocês, tá Em bom? nome de Jesus. É uma grande satisfação tê-los aqui neste programa, e eu tenho certeza que, não pelo poder do que oramos, mas pela graça de Cristo, Exato. ele irá atender. Por quem que ouve as nossas orações? Exatamente, Exato, né? Ele exato. irá atender aí os pedidos de oração, pela fé nós podemos crer. Amém. Mas vamos lá, Murilo, vamos dar Juninho, seguimento. vamos dar sequência aqui Sim. em questão da lei ainda, né? A gente entendeu que nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, desobediência, a transgressão, o pecado é a transgressão contra a lei de Deus, só que Cristo ele não nos deixou desamparado. A sua graça nos alcança, ela nos salva. E qual que deve ser agora o estilo de vida do crente? Eu acredito assim, ô Murilo. Um texto muito que assim Fantástico. marcou a minha conversão, ele contém-se em 2 Coríntios 5,17. Fala assim, que se aquele que está em Cristo Jesus, É uma nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, assim, com base nessa pergunta que você me fez, a vida do cristão ela tem que ser transformada, convertida. Transformada, exatamente, né? E uma coisa a gente precisa entender, quando nós aceitamos a Jesus, isso não anula a nossa obediência aos 10 mandamentos. Nós Sim. temos que entender as 3 fases da salvação. A justificação, fui perdoado por Deus, Jesus ele pagou o preço da minha morte. Quando eu aceito esse sacrifício, nós passamos por um processo de santificação. Sim. O que é santificação? É você continuar sendo salvo todos os dias. E isso também inclui na sua obediência, sabe? Ah, mas a gente não precisa mais obedecer a lei, igual eu falei aqui, como os comentaristas dizem. A gente precisa mais obedecer a lei. A lei é coisa do passado. Não é, Juninho? A lei em pleno século XXI, querido internauta, ela ainda continua com todo o seu vigor. A lei de Deus, assim como o próprio autor, ela é eterna. Ah, Murilo, mas eu fui salvo por Cristo. Qual que é o papel da lei, então? Romanos, capítulo 7. Deixa que a Bíblia fala, né? O bate-papo Vamos com a lá, palavra. o bate-papo com a Não é palavra. bate-papo com o Juninho e o Murilo. Verdade. Vamos lá. Romanos, capítulo 7. Vamos ler o verso 7 e alguns versos aqui. Encontrou aí, Juninho, para acompanhar Sim, comigo? vamos lá. Você que está em casa, acompanhe também. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu, Paulo falando, não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Olha que interessante. Sim. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Olha só. Interessante. É interessante a gente parar para refletir um pouco sobre a lei de Deus, Juninho. Eu considero a lei de Deus como se ela fosse um espelho. Hoje, quando eu estava me arrumando para vir para cá, não gosto de dar um penteado no cabelo, assim, né? Quando eu olhei Legal. pro espelho, meu cabelo estava todo bagunçado. E quando eu olho pro espelho, o que eu enxergo, Juninho?
A sua imagem. A minha beleza. Tô brincando, né? Não, o amigo internauta vai concordar. aqui vai agora. concordar aí, né? Dá aquele like ali. É verdade. Brincadeiras à parte. Quando nós estamos de frente com o espelho, nós enxergamos a nossa imagem. Sim. Nós começamos a enxergar na onde que a gente tem que dar aquele tapa no visual, aonde está sujo, e automaticamente o espelho nos desperta que nós precisamos de uma solução para resolver aquele problema. Por Sim. exemplo, hoje eu olhei diante do espelho, o cabelo estava bagunçado. Cadê o pente, Juninho? Você não sabe a luta que foi para procurar. Sabe? E assim, é bom a gente fazer esse paralelo assim. A lei é como se fosse um espelho. Quando eu olho pro espelho, eu vejo que meu cabelo tá bagunçado, eu vejo, nossa, preciso arrumar meu cabelo para sair bonito na rua, vender meus produtos, né? A lei é a mesma coisa. Quando nós olhamos para a lei ela nos mostra se nós estamos cobiçando algo. Só que a lei ela é muito mais profunda. Jesus, como que eu posso dizer quando ele esteve aqui na Terra? Jesus, ele expandiu o princípio da lei. Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele fala: todo aquele que olha para uma mulher com um olhar impuro em seu coração já adulterou com ela. Já Ou adulterou, seja, né? a transgressão contra a lei de Deus não se resume somente no ato, na ação, mas sim no seu pensamento. Jesus, ele aprofunda o mandamento: não matarás. Todo aquele que guardar ódio contra o seu irmão no seu coração já o matou. Você percebe? Então a lei ela tem um papel fundamental de mostrar para mim e para você a grande necessidade que nós temos da pessoa de Jesus em nossas vidas. Porque santificação é um processo que vai acontecer até a volta de Jesus. A lei ela não nos salva, mas a lei ela nos mantém salvos diante de Deus. Entendi. Perfeito, cara. Que colocação maravilhosa. Então, assim, vamos lá. Nós iniciamos o programa com um tema: graça, lei e obediência. Segunda pergunta, né, que o João foi para a rua, fez com o pessoal, né? Nós estamos, logicamente, nós só somos salvos unicamente pela graça de Cristo, igual você mesmo comentou. Então, assim, eu não posso ser salvo, Murilo, por obedecer à lei de Deus, porque a lei, ela não tem esse poder de me salvar. Pelo contrário, né? ela condena. Ela me condena, Ela condena. exatamente. Ela aponta para a solução da sua vida, que é a pessoa de Jesus, você aceitar o sacrifício dele. Sim, então assim, a lei, na verdade, ela me mostra o caminho. Perfeito, muito bem colocado. Podia Né? acabar o programa agora. Mas vamos lá, temos alguns Sim, minutos temos alguns aí. minutos. Se ela me mostra o caminho, porque assim, eu vou agora por um ponto um pouco mais polêmico. Igual eu já disse, existem pessoas que acreditam que depois da morte de Cristo, existe até um texto bíblico, né? Me falha um pouco a memória, às vezes aqui eu não consigo lembrar do texto correto, mas você pode me ajudar se você souber. Se o amigo internauta também souber, a gente não souber, comente aí. Mas assim, a Bíblia diz que quando Jesus ele deu o seu último suspiro, ele brandou as suas últimas palavras dizendo: está consumado. Diz que o santuário naquela época, o véu do santuário, ele se rasgou de cima a baixo. Uhum. Né? Quando nós vemos isto daí, muitas pessoas acreditam que por rasgar-se o véu, né, as leis de Deus, né, é uma interpretação, né, que pessoas fazem, que eles acreditam que por rasgar o véu, a lei de Deus ela foi anulada. Porque se a gente ler contexto, estudar a fundo, a gente vai realmente ver, Murilo, que uma lei foi anulada naquele exato momento. A Bíblia dá margem pra gente pensar nisso, não é verdade? Sim, Juninho? sim. A Bíblia dá margem, Eu sim. queria te perguntar assim, realmente, quando Jesus brandou as suas últimas palavras ali, a lei, ela foi abolida? Alguma lei foi abolida, melhor dizendo? Foi sim, Juninho, foi sim. Foi. Mas não foi os 10 mandamentos de Êxodo, tá bom? Deixando bem claro pro querido internauta. Sim. Até Jesus morrer, antes da morte de Jesus, ocorria as cerimônias dentro do santuário. Existia certamente leis cerimoniais, existem diversas. Se você pegar o livro de Levítico e o livro de Hebreus, você harmonizar os dois juntos, você começa a compreender o trabalho específico que acontecia no santuário terrestre quando esteve aqui na Terra. E quando Jesus ele morre, eu lembro dessa citação sim, eu só não encontrei aqui, Sim. que a Bíblia descreve que quando Jesus ele dá o seu último suspiro, o véu do santuário ele se rasga. E tem uma escritora norte-americana chamada Ellen White, ela diz que quando Jesus ele dá esse último suspiro, o cordeiro que era para ser morto naquele momento, ele escapa, ele foge.
Olha que interessante. Olha, muito Mas interessante, qual lei hein? então foi abolida, Murilo? Você está querendo dizer? A lei cerimonial. Porque todos os dias que um pecador levava o cordeirinho para sacrificá-lo em seu lugar, para pagar o seu pecado, já não tem mais esse vigor. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi Era morto Cristo na cruz Jesus. do Calvário e foi morto na sexta-feira. Bem exato. Olha, que bênção, cara. Eu fiz essa pergunta, Murilo, né, proposital, Proposital. porque realmente nós vemos que alguns amigos, talvez, eles têm uma má compreensão Sim. do que é lei. Só que antes da gente comentar sobre isso, né, os nossos irmãos estão ali com alguns comentários aí. E Manda eu aí, queria João. pedir aí, João, nos dê esse feedback novamente. Eu só não estou conseguindo ouvir. João, tá com o microfone aí? Tá? Então fala aí pro povo aí, eu vou interagindo junto. Benção. Juninho, nós temos aqui uma pergunta da Sabino. Ela Olha. gostaria que vocês explicassem sobre Gálatas, capítulo 5, dos versos 2 a 5. Vamos lá para Gálatas. Segundo ela, pois muitos ainda se confundem nessa passagem. Vamos lá. Gálatas, capítulo... Gálatas, capítulo 5, dos versos 2 a 5. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Achou aí, Murilo? Achei aqui. Você é Do mais verso rápido. 2 ao verso 5, João. Podemos ler aqui, Juninho? Gálatas 5, do 2 ao 5? Isso. Você achou aí? Sim, achei. Lê você, Vamos lá. melhor. Do 2 ao 5, em Gálatas 5, diz assim: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo, do 2 ao 5. Do 2 ao 5? Ah, Isso. perdão, vamos lá, vou no 4 então Isso, aqui. quarto, Não, quatro e cinco. terceiro, 4, né? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Antes de você responder, eu quero mandar um grande abraço para Cris Sabino, né? Eu vou revelar aqui, é a mãe do nosso É a irmão mãe do João. né? Bênção. Esposa do nosso irmão Reginaldo que está aqui. Um abraço, viu, Cris? Tamo junto, mas vai lá, Murilo. Pergunta capciosa. Se você analisar o verso 1, Paulo fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Grande pergunta. Nos libertou de quê, Juninho? É aí que tá. Da condenação da lei. Da condenação da lei. Condenação da lei. Exatamente. Cristo, ele nos redime pelo seu sangue. Ou seja, quando eu olho para a lei ela me condena. Murilo, você está matando, você está adulterando, você não está honrando seu pai, sua mãe. Você merece a morte. A gente Sim. já falou um pouco disso aqui hoje. Sim. Você merece a morte. Mas Cristo é como se ele dissesse assim para mim: mas essa morte que você merece, Murilo, eu sofro no seu lugar e te promovo a vida que cabe unicamente a mim. Ou seja, Cristo, ele nos liberta da condenação da lei de Deus. Por qual momento? Pela sua graça, pelo seu sacrifício demonstrado na cruz do Calvário. Mas qual que é a pergunta específica da irmã Cris? Ela diz, na verdade, que assim, Ela- muitas pessoas confundem Confundem. esse texto bíblico, acreditando que a lei foi... Que a Só graça... passou. Que a Na lei verdade, pelo que eu foi entendi abolida. aqui, até o próprio texto diz que se a pessoa ela se deixa circuncidar, Cristo de nada se aproveita e a partir disso nós somos obrigados a guardar toda a lei. Hoje em dia a gente não se circuncida, então Sim. automaticamente por essa interpretação nós não devemos guardar a lei? Por essa interpretação, nós não devemos guardar a lei de Deus? Segundo o que o Murilo falou aqui, eu queria pegar aqui o Não, gancho pode aqui, falar que eu tô aqui né? preparado. Sobre... Na realidade, a gente tem que entender assim no contexto, né, bíblico, porque assim, muitas pessoas, ô Cris, elas têm posso dizer uma mania, né, de pegar alguns textos isolados da Bíblia e sem o seu contexto apresentar algo que... Um texto simples assim e já fazer teologia de um versículo só. Tanto de né? igreja que não tem a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm o hábito de fazer isso. Mas aqui é interessante a gente entender o que Paulo realmente estava dizendo, né? Acredito eu que no versículo 1, como o Murilo disse, ele fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Quando nós olhamos para a carta de Paulo, Murilo, você pode me ajudar nisso?
nós vemos que assim, existia um povo, né, chamado os fariseus, os escribas, que eram pessoas que eram fanáticas à lei de Deus. E não somente a lei de Deus, mas a lei que eles mesmos criavam, né? E os judeus, eles não criam em Cristo. Primeiro ponto, né? Então, assim, eles acreditavam que eles eram salvos pelo vigor da lei, ou pelo vigor não, pela obediência Exato. da lei, né? E eu queria, assim, fazer apenas um comentário aqui para a Cris e para outros amigos aí que podem estar assistindo conosco. Paulo, Murilo, será que ele escreveu duas coisas diferentes? Será que a mensagem de Paulo era uma para alguns e outra para outros? Será que a mensagem de Paulo, ela teve, como que eu posso dizer, dois significados? Porque se eu entendo aqui, Murilo, que Paulo, através deste texto, ele está falando que aquele que circuncida, né, que era um rito que eles praticavam, que os israelitas praticavam, né, se eles circuncidam, eles têm que ser obedientes a toda a lei e eles estão anulando assim a Cristo. Realmente, na verdade, era isso que acontecia. O ato da circuncisão. Sim, exato. o ato da circuncisão. Porque Cristo já havia sido morto. Sim. Então não era mais Não existia mais necessidade, não existia mais necessidade de se circuncidar. Hoje E hoje mesmo também não a gente existe. não precisa mais circuncidar, mas como que nós diferenciamos como nós sendo de Cristo? Pelo ato do batismo. Né? Sim, O batismo simboliza ali de que você é separado deste mundo para um propósito específico, glorificar o nome de Deus. Né? exatamente. A circuncisão ela tinha esse mesmo princípio de distinguir o povo de Deus com o povo mundano. Exatamente, sabe? E literalmente a gente não precisa mais se circuncidar hoje. Por qual motivo? O batismo hoje já nos faz se tornarmos povos eleitos de Deus, da família de Deus. Exato, Juninho? E o Sim. interessante, Juninho, é a gente interpretar dessa forma, já que eu não preciso circuncidar, aceitei a graça de Jesus, então não preciso mais obedecer. Errado. Sabe por quê, Juninho? Porque sem lei não existe graça. Sim. Pega essa visão. Igual... Sem lei não existe graça. Não tem Essa como. é a realidade. Ou seja, quando eu obedeço, aquilo que a gente falou, é uma demonstração de gratidão para com Deus. Jesus ele falou lá no livro de João, capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Exatamente. Ou seja, a Bíblia muitas das vezes ela não se contradiz. Apenas muitas das vezes é questão de interpretar um pouco aqui e um pouco ali, que é o princípio da chave de interpretação bíblica. Sim. Eu queria voltar em um ponto rapidinho, Murilo, né? Quando eu falei assim, será que Paulo ele escreveu duas coisas diferentes às pessoas? Porque se acreditamos que Paulo, pelos comentários de Paulo, ele está anulando a lei de Deus, como entender aquele texto de Efésios que você mesmo leu? Efésios capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. Isso. Vamos lá, vamos voltar lá. Se Paulo, porventura, ele Depois de está... Gálatas, Efésios... ele está anulando ali, através dos seus textos, como entender essa mensagem de Paulo aos Efésios aqui, né? Após Gálatas aqui. Efésios 2:8, é isso? 2:8. Não é Efésios 2:8 não, perdão, Murilo. Romanos capítulo 7. Acho que é Romanos capítulo 7, que verdade. fala assim que... De modo nenhum teria eu conhecido o pecado. Isso mesmo. É Romanos? Romanos 7, verso 7. Vamos lá. Exatamente. Romanos 7, Verso 7. versículo 7. Pode ler aí, Murilo. Pode ler? Que diremos, pois, é lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Eu queria somente aqui focar em algo aqui. Se Paulo, através das suas cartas, ele diz que a lei de Deus não é mais válida e está anulando a lei de Deus, nós precisamos ver essas duas perguntas, porque são duas perguntas que Paulo faz aqui. Ele fala assim, que diremos, pois? É a lei pecado, então? Aí ele fala o quê? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Eu acho que a confusão que as pessoas fazem, Murilo, é porque assim, muitas pessoas acreditam, agora eu vou citar aqui, não só os adventistas, mas outras igrejas que dão crédito total à obediência à lei de Deus, eles acreditam que nós, por obedecermos à lei de Deus, nós estamos acreditando que somos salvos pela lei.
E você já disse aqui, eu confirmo. Não há nenhum modo de salvação a não ser por Cristo, pela graça de Cristo. Então você, amigo internauta, você que está nos acompanhando, se você acredita que nós, por obedecer à lei de Deus, acreditamos que somos salvos pela obediência, de modo nenhum. Agora eu vou usar como o Paulo falou, né? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós não acreditamos, somos salvos unicamente pela graça de Cristo e obedecemos à lei por gratidão, acreditando que uma vez que Cristo morreu na cruz, ele me deu chance de salvação. E através da salvação, Murilo, é então que a gente consegue entender o tamanho da graça de Cristo e por isso nós obedecemos às suas leis. Assim Amém. como você citou em João, a palavra de Deus diz que se me amas, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15, já está no final, João, do programa? sim, vamos lá. Que triste, Juninho. Queríamos João- ter mais uma hora aqui, viu? Nossa, a gente ia bater papo até amanhã. Mas enfim, João capítulo 14, verso 15 é o texto que eu gostaria de convidar você, querido amigo que está em casa, a refletir um pouco, sabe? Porque quando a gente fala que a gente ama, Juninho, a Bíblia até condena. Você fala que ama seu irmão da boca para fora. O Sim. amor, ele envolve atitude, envolve ações da nossa parte. Exatamente. E principalmente do nosso relacionamento com Deus. Olha aqui, ele fala, João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você não vai ser salvo, querido amigo, pela sua obediência. Você só vai alcançar a salvação pelos méritos demonstrados por Cristo na cruz do Calvário, porque foi lá que ele tomou a morte que eu e você merecia. Nós não somos salvos pela nossa obediência, mas pela obediência dele. Exatamente. Que viveu uma vida isenta, Juninho. Uma vida sem pecado, sofreu diversas tentações, mas ele resistiu firme até o fim, porque ele estava olhando para mim e para você que está nos ouvindo aí atrás dessa tela. Eu acredito muito, Juninho, que Deus, ele de forma especial, ele conduz a nossa vida. Eu acredito muito, principalmente, se você está ouvindo o nosso bate-papo com a palavra, é porque o Deus que rege todo esse universo, ele está regindo também a sua vida. Ele está direcionando a sua vida. E se você, porventura, tem aprendido que nós somos salvos literalmente pela graça e nós necessitamos obedecer à lei, que é uma forma de obediência, de uma forma de gratidão a essa graça manifestada a nós, eu gostaria de convidar você que está aí em casa a literalmente a dizer de hoje em diante, eu sou do Senhor. Amém. Não importa o que sobrevir, eu quero viver uma vida isenta do pecado, porque a Bíblia nos chama a fazermos isso. A Bíblia menciona, como você disse aqui no programa, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eu concluo todo esse nosso bate-papo, Juninho, com Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 1. A Bíblia fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Juninho? Amém. Louvado seja Deus. Graças ao méritos de Cristo Jesus, meus amigos, eu e você estamos livres da punição da lei. Amém. Mas isso não quer dizer que eu tenho que viver uma vida desleixada. Isso quer dizer para mim que eu, em resposta a esse Deus tão grandioso que um dia se tornou homem para morrer a morte que eu merecia, eu devo viver uma vida de obediência aos seus princípios. A Bíblia menciona diversos princípios e valores bíblicos nas quais os dias de hoje estão sendo perdidos. Mas eu e você, como homens e mulheres de Deus, devemos olhar para a Bíblia e fazer da Bíblia o nosso manual, a nossa regra de fé, o nosso GPS que vai nos conduzir para o céu. E é por isso que nessa noite eu gostaria de fazer um apelo a você, querido ouvinte. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, a Bíblia fala: se vocês ouvirem e atenderem aquilo que eu mando, vocês prosperarão. Estou apenas parafraseando o texto, mas eu gostaria de te convidar nessa noite, querido amigo, querido internauta, a entregar a sua vida nas mãos de Deus e de hoje em diante viver uma vida de obediência, não para você se salvar, mas porque você já foi salvo em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, viu, Murilo? Bom, nós chegamos à reta final do nosso programa. Que pena, Juninho. Eu não sei se tem muitos comentários aí, não sei se ficaram dúvidas, mas eu quero dizer a você, querido amigo internauta, que este tema, ele é um tema que deveria ter aí uns 4, 5 programas. A gente deve fazer uma série só sobre a lei de Deus. Só sobre a lei de Deus, para a gente conseguir entender a importância desta lei. Mas assim, o que alegra meu coração é que quando eu vi a reportagem que o João fez, muitas pessoas falaram assim: eu acredito, eu creio, que a graça, ela tem que andar juntamente com a lei de Deus.
A graça, ela não anula a lei de forma alguma. Ela não anula. E aí me veio uma esperança no meu coração. Amém. Porque o que essas pessoas precisam apenas aprender é o que é a lei de Deus. A lei de Deus, Murilo, eu gostaria de comentar com você aqui, nesses poucos minutos que ainda temos, é algo que nós interpretamos ela muitas das vezes de forma errônea. Porque a Bíblia ela apresenta diversas formas de lei. Existe, igual você falou, as leis cerimoniais. Existe as leis civis daquela época. E dentre todas essas leis também existe uma lei que nós a conhecemos como a lei moral. A lei moral. Que é a lei dos 10 mandamentos. E Deus teve um cuidado tão grande com essa lei, que ele não deu nem oportunidade para Moisés escrevê-las. Verdade. No total nós temos 613 leis escritas na Bíblia. E apenas 10 leis que nós conhecemos como lei moral. Que é aquela que o próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo naquelas duas tábuas de pedra. Tábuas de pedra. E essas tábuas de pedra, elas significam o que, Murilo? Que a lei ela é eterna, Juninho. A lei ela é eterna, assim como o próprio a rocha. autor. Assim como o próprio autor da lei é eterno, a lei ela é eterna. O objetivo de Deus ao nos conceder a sua lei, ao nos convidar a vivermos uma vida de obediência, é porque Deus ele é como um pai que quer sempre o bem para o seu filho. Então, se você, querido amigo, que está nos ouvindo hoje, se tomar a decisão de, a partir de hoje em diante, seguir uma vida assim de obediência aos princípios divinos, eu tenho certeza de uma coisa, Juninho, você e eu também, se nós obedecermos, seremos grandemente abençoados pelo Deus do céu. Eu quero encerrar esse programa, para a gente orar também pelos Amém. pedidos que foram feitos, dizendo uma coisa muito importante. A lei, meu querido amigo, ela não tem o poder de te levar ao céu. A lei, ela não pode te salvar, somente Cristo. Mas a desobediência à lei, ela pode te tirar do céu. Realidade. Uma vez que nós aprendemos esse texto de João que você leu, que se nós amamos a Cristo, porque o próprio Cristo fala isso, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isto é uma prova de obediência. Eu tenho certeza que talvez muitos pais que estão assistindo essa mensagem, Murilo, já passaram problemas com filhos rebeldes. Eu já dei trabalho pro meu pai. Eu também. Hoje meu pai não está entre nós. E muitas das vezes me vem um grande arrependimento. Eu deveria ter feito tudo diferente. Eu deveria ter feito tudo diferente e ter dado orgulho para o meu pai. Assim é o relacionamento entre Deus e nós. Nós aqui nessa terra, querido amigo, nós podemos escolher se somos filhos obedientes ou filhos rebeldes. E lembrando das próprias palavras de Cristo no Evangelho de Mateus, quando ele diz qual que é o seu papel, ele fala: não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, eu vim para cumprir. E este resumo ali desse contexto, Jesus ele diz assim: porque aquele que ensinar a qualquer um destes meus pequeninos filhos a observar as leis, será considerado grande no reino de Deus. Mas aqueles que fizerem ao contrário, serão considerados pequenos no reino de Deus. Amém, é verdade. São palavras que nós devemos refletir, querido amigo. Então eu encerro dizendo a você: a lei que obedecemos hoje, ela não tem poder para nos levar para o céu. Mas desobedecer essas leis pode nos tirar o direito da salvação. Porque nos mostraremos para com Deus como os filhos rebeldes que não obedecem a sua palavra. A Bíblia Amém? fala, Juninho, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda, sabe? Então quando eu olho para a Bíblia fala que eu vou ser feliz se eu guardar os mandamentos, se eu obedecer à vontade de Deus. Então esse é o princípio bíblico que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Bem-aventurado aquele que guarda. Feliz é o homem cuja sua esperança é o Senhor, o seu Deus, em nome de Jesus. Antes da nossa oração, eu gostaria de fazer um apelo aos queridos internautas. Em Levíticos, no capítulo 26, a partir do versículo 3, nós temos as bênçãos decorrentes da obediência. E a partir do versículo 14, os castigos da desobediência. Eu convido você a ler, eu não vou ler aqui, mas você pode ler aí no conforto do seu lar,
Levíticos, no capítulo 26, a partir do versículo 3. E você vai ver de uma vez por todas e de uma forma muito simples as bênçãos decorrentes de ser obediente à lei de Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Nós chegamos ao fim, né, Murilo? Infelizmente, mas eu gostaria que você fizesse o convite, porque na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui, não estaremos? Exatamente, querido amigo internauta. Na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas da noite, fica aqui o nosso convite a você, para que acompanhe nosso programa, interaja conosco. É uma alegria muito grande saber que você está aí na telinha do seu celular, do seu smartphone, acompanhando a gente daqui, né? Já para você, tem pessoas de diversos lugares e a gente está aqui. Então é uma alegria ter você, a sua participação, mesmo sendo de longe, né? Mas conectado juntamente na nossa rede social. Você que ainda não curtiu a nossa página, curte lá no Facebook, começa a seguir no YouTube também, porque agora nós estamos nessa plataforma, e até Instagram. E até o Instagram, @bate-papo com a palavra, correto, João? É isso aí. Amém. Então eu convido você, que Deus abençoe a sua vida, e eu gostaria de orar por todos os pedidos, mas em especial temos alguns pedidos aí. São eles da Eleni, Luciano, eu lembro. Né? Luciano, também teve o Edson. Sim, olha aí. Meus amigos comportadores. E Juninho, a gente tem um testemunho aqui pela plataforma do YouTube. Que legal, João. Diga aí. Silva Barreto, a Silva Barreto, ela disse: Jesus me salvou do pecado herdado de Adão e Eva e da morte eterna. Então, por gratidão pelo que recebi do meu Salvador, e assim sigo a sua lei. Ela aqui demonstra uma gratidão pela bênção de Cristo, pela graça de Cristo, que salvou a humanidade. E através desta gratidão, ela se torna obediente à lei de Deus. É por isso que eu hoje me esforço para ser obediente. Também, Juninho, sabe? Muitas das vezes nós somos falhos. Né? Às vezes minha mãe fala mais alto comigo, sabe? Mas a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, moleque. Mas tá bom, Deus, por amor ao Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim, eu sei que os seus planos são maiores que os meus. A gente tenta seguir uma vida estrita, de acordo com os mandamentos, para que alcancemos a plenitude em Deus. É isso aí. Murilo, eu quero pedir, né, ter a honra de você fazer a oração final para nós. Amém. E então a gente vai encerrar, já aguardando você, querido amigo, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Amém. Você que está aí na sua casa, acompanhando com a gente o programa, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e juntamente conosco levar uma prece ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós, Senhor, primeiramente somos muitíssimos gratos ao Senhor, ó Deus, porque a Tua graça nos alcançou. Amém. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Amém. E nossa gratidão, primeiramente, é porque o Senhor nos salvou na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus tomou a morte do meu querido amigo que está nos acompanhando, do Juninho também. Verdade, Deus. E no lugar da sua vida, nos garante a vida eterna. E Pai, obrigado, nessa noite Deus. nós queremos te agradecer por esse dom maravilhoso, te agradecer pela nossa família, por este programa que tem sido uma bênção em nossas vidas. Mas nós, Pai, queremos também te pedir que o Senhor intervenha em cada família que acompanha esse programa, Pai. Esteja com os comportores, com a irmã Eleni, também com o Luciano, na conversão do seu pai, Luiz. O Senhor tome cada um dos seus filhos em tuas mãos, ó Pai. E que de forma especial, conforme a tua graça e misericórdia estando em nossa vida, possamos se tornar cada vez mais obedientes aos teus princípios. Amém. Perdoe as nossas falhas, nos conceda uma ótima noite de descanso. É o que nós te oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de nós. Querido amigo internauta, que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você nesta noite.